Durante séculos, um povo inteiro continuou suas práticas religiosas, sem perceber que o céu havia parado de responder. Eles frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, realizavam festas, mas não havia mais eco, nem direção, nem fogo. O que teria acontecido para que Deus silenciasse sua voz por 400 anos? Poucos sabem, mas antes desse silêncio absoluto, uma última mensagem foi entregue. Não veio com trovões nem visões apocalípticas, mas com palavras afiadas, promessas ardentes e um clamor cortante que atravessa gerações. Ela foi registrada por um profeta cuja voz seria a última a ser ouvida antes que o Verbo se fizesse carne. Essa mensagem não foi esquecida. Ela permaneceu viva como brasas sob cinzas, aguardando o momento certo para reacender corações. Aliás, se você valoriza mensagens bíblicas que vão direto ao ponto, sem enfeites, mas com profundidade e verdade, já se inscreve aqui no canal. Porque quando a palavra cala, o mundo fala alto demais, e é aqui que a gente ouve o que realmente importa. Quando a voz de Malaquias ecoa nas páginas finais do Antigo Testamento, não ouvimos apenas palavras, mas um lamento carregado de dor, indignação e esperança. Seu nome, que pode ser traduzido como Meu Mensageiro, não é apenas um título simbólico. É uma designação divina, um sinal de que ele foi levantado para proclamar a última advertência antes de um longo silêncio de 400 anos. O profeta se levanta numa época de frieza espiritual, após o retorno do exílio babilônico, quando o entusiasmo inicial com a reconstrução do templo havia se dissipado. O povo havia retornado fisicamente à terra prometida, mas seus corações permaneciam distantes do Senhor. Esse é o pano de fundo sombrio onde a voz de Malaquias se ergue como uma tocha no escuro, denunciando desvios profundos e apontando para uma esperança futura. O livro de Malaquias não começa com acusações, mas com uma declaração de amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Uma afirmação registrada no primeiro capítulo, versículo 2. Essa abertura revela o coração ferido de Deus, que ama um povo que o despreza. A indiferença com que essa declaração é recebida mostra o quão longe Israel havia se afastado. Eles respondem com incredulidade: Em que nos tens amado? Como se não reconhecessem mais o cuidado divino em sua história. Malaquias não é apenas uma voz de juízo, mas uma súplica divina em forma de poesia profética. Ele traduz o que Deus sente diante de uma nação apática, acomodada na religiosidade e desconectada do propósito sagrado. O contexto histórico amplia o peso dessas palavras. Após o retorno do cativeiro, as promessas dos profetas anteriores, como Ageu e Zacarias, sobre restauração, bênção e glória futura, pareciam distantes da realidade. O templo havia sido reconstruído, mas sem o esplendor do antigo. A presença divina, simbolizada pela glória do Senhor, não havia retornado visivelmente. Os inimigos ainda cercavam Israel, e a nação permanecia sob domínio estrangeiro. Nesse ambiente de frustração, a fé se tornou mecânica. Os rituais continuavam, mas sem paixão. A religião virou um hábito vazio. Malaquias rompe esse ciclo com palavras que confrontam, mas também com promessas que reacendem a esperança. Não é um detalhe trivial que Malaquias seja o último profeta do Antigo Testamento. Suas palavras encerram um ciclo, sintetizando séculos de aliança e infidelidade. Ele representa a última tentativa de Deus de alcançar corações antes que o céu se cale por séculos. Cada frase do livro carrega um senso de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Ao olhar para Malaquias, somos confrontados com a gravidade de ignorar os apelos divinos. Sua mensagem não pertence apenas ao passado. Ela continua reverberando como um alerta aos que, em qualquer geração,
tratam com leviandade a voz de Deus. As páginas de Malaquias são um espelho. Um espelho que revela tanto o rosto deformado de uma religião sem vida, quanto os traços delicados da fidelidade divina que insiste em amar mesmo quando é rejeitada. Começar por aqui é essencial para compreender tudo o que virá nos próximos versículos e subtemas. Não estamos apenas diante de um profeta comum, mas diante da última trombeta antes do silêncio. E cada uma de suas palavras é uma última chance oferecida ao coração humano. Malaquias dirige sua repreensão com dureza especial aos sacerdotes, aqueles que deveriam ser os guias espirituais do povo. O capítulo 1, do versículo 6 em diante, deixa claro que o sacerdócio havia se tornado negligente e irreverente. Em vez de honra, ofereciam desprezo. Em vez de temor, traziam desprezo ao nome de Deus. O altar, que antes era lugar de reverência e santidade, havia se transformado num depósito de restos, onde animais cegos, coxos e doentes eram apresentados como sacrifício. O que era santo foi banalizado por aqueles que deveriam ensinar a santidade. Isso mostra o quanto o coração dos líderes estava distante de sua vocação. O peso dessas acusações não pode ser ignorado. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, e quando ele falha, toda a nação sofre as consequências. Malaquias denuncia que os líderes espirituais haviam se tornado pedra de tropeço, não só para si mesmos, mas para todo Israel. Suas ações transpareciam desprezo pelo culto, como se estivessem apenas cumprindo obrigações religiosas sem qualquer reverência. Essa denúncia toca um ponto nevrálgico até hoje: o impacto devastador de líderes que abandonam o temor do Senhor em troca de conveniências, status ou conforto. O texto ainda aponta que esses sacerdotes estavam interessados mais na aceitação social do que na fidelidade divina. Ao aceitar ofertas indignas, buscavam agradar aos homens em vez de honrar a Deus. Essa inversão de valores revela a crise do altar. O culto havia sido reduzido a uma formalidade sem vida, e Deus responde com palavras fortes: Quem há também entre vós que feche as portas do templo, para que não acendais de balde o fogo do meu altar? Um lamento amargo do próprio Senhor, demonstrando que preferia o fechamento do templo à continuidade de um culto hipócrita. A decadência espiritual dos líderes não era apenas uma falha moral, era uma ruptura da aliança. Malaquias relembra que o sacerdote Levi foi escolhido porque temia ao Senhor e andava com ele em paz e retidão. Essa referência mostra o contraste entre o ideal divino e a realidade presente. Os líderes de sua época haviam abandonado o caminho da verdade e, em vez de guiar, faziam tropeçar. A consequência era clara: seriam humilhados diante do povo, desonrados e rejeitados, não por vingança, mas por justiça. Esse retrato sombrio do sacerdócio serve como advertência a todos os que ocupam posições de liderança espiritual. Quando a função se torna apenas um cargo e a reverência se perde, o altar se transforma em cenário de escândalo. A mensagem de Malaquias desafia os líderes de todas as épocas a examinarem seu coração e sua motivação. O temor do Senhor não é acessório no ministério, é a base. Sem ele, tudo o que se edifica é vão. As ofertas apresentadas no templo não revelavam apenas o coração do povo, mas sua visão distorcida de quem Deus era. O profeta denuncia com ironia mordaz que o povo trazia ao altar animais roubados, defeituosos e imprestáveis, como se o Senhor fosse alguém a quem se pudesse enganar. O capítulo 1, versículo 8, desafia essa lógica. Oferecerias isso ao teu governador? Teria ele agrado em ti? Uma comparação poderosa que expõe a hipocrisia de um culto que respeita mais os homens do que a Deus.
Malaquias confronta essa religiosidade vazia que oferece o que sobra, em vez de honrar com o melhor. O altar era lugar de comunhão, de consagração, de entrega. Mas agora estava manchado pela mediocridade espiritual de um povo que fazia do sacrifício um ritual desprovido de amor. O povo havia se acostumado a servir a Deus com desleixo, como se fosse suficiente apenas comparecer diante dele. O coração não estava mais no que faziam. As mãos ofereciam, mas o espírito estava ausente. Esse distanciamento era visível nos animais escolhidos, nos gestos automáticos, na falta de reverência. Deus, que sonda os corações, via tudo isso. E sua indignação era a de quem ama e não é amado. No versículo 14 do primeiro capítulo, Deus declara-se como Rei Grande, cujo nome é terrível entre as nações. Essa afirmação é uma lembrança de que ele não é um ídolo tribal, uma divindade local, mas o Senhor dos Exércitos, digno de honra em toda a terra. As ofertas indignas não eram apenas uma afronta pessoal, mas uma profanação pública. Deus estava sendo desonrado diante das nações por um povo que deveria exaltar sua santidade. O problema não era a falta de recursos, mas a falta de respeito. Eles tinham condições de oferecer o melhor, mas optavam pelo pior, um reflexo direto de suas prioridades espirituais. A falta de zelo nas ofertas revelava uma teologia distorcida. Ao tratar Deus com desprezo, demonstravam que não compreendiam sua majestade, nem o privilégio de adorá-lo. As ofertas eram símbolo da aliança. Manchá-las era, portanto, desprezar a própria relação com o Eterno. Malaquias mostra que quando a adoração se torna um ato sem alma, ela deixa de ser adoração e passa a ser provocação. Deus não aceita qualquer coisa. Ele deseja aquilo que nasce do coração sincero, do temor reverente, da gratidão genuína. Esse trecho levanta uma pergunta que ainda ecoa. O que estamos colocando sobre nossos altares? O que oferecemos revela o que Deus significa para nós. Se damos o que sobra, é porque Ele não é prioridade. Malaquias nos força a olhar para nossas práticas de adoração e confrontar nossa espiritualidade com coragem. Afinal, o Deus a quem servimos ainda é Rei, ainda é Santo e continua digno do nosso melhor. O profeta volta-se agora para a vida conjugal do povo, denunciando um problema profundo e espiritual: a quebra da aliança matrimonial. O casamento, que deveria refletir o compromisso sagrado entre Deus e seu povo, havia sido corrompido por escolhas egoístas. No capítulo 2, versículo 11, Malaquias revela que Judá profanou o santuário do Senhor ao se casar com a filha de Deus estranho, isto é, com mulheres pagãs que não adoravam ao Deus de Israel. A questão não era apenas cultural ou étnica, mas espiritual. O povo estava abrindo mão de princípios divinos para satisfazer desejos momentâneos, e isso feria o coração de Deus. Esses casamentos mistos não representavam apenas uma falha pessoal, mas um pacto espiritual sendo quebrado diante do altar. Ao unir-se a mulheres de outros povos, os homens de Judá estavam se afastando da aliança com o Senhor, pois essas uniões frequentemente levavam à idolatria e à corrupção dos filhos. A pureza da fé era comprometida por vínculos que não compartilhavam os mesmos valores espirituais. A aliança, que deveria ser protegida com zelo, estava sendo trocada por conveniências passageiras. Era mais uma forma de desprezar o pacto divino, mas desta vez dentro dos lares. Malaquias deixa claro que essa infidelidade conjugal também resultava em infidelidade a Deus. Ele pergunta retoricamente: não fez ele um, mesmo que haja nele abundância de espírito? Reforçando que o casamento não é apenas uma união carnal, mas espiritual. Deus une dois em um só com um propósito: criar uma descendência piedosa. Ao negligenciar esse chamado, o povo se afastava da missão espiritual que lhe havia sido confiada. A aliança matrimonial,
aos olhos de Deus, é inviolável. E quando é quebrada, algo profundo é violado também no relacionamento com o Criador. O impacto dessa quebra era sentido também no culto. Malaquias diz que o povo chorava no altar, perguntando por que Deus não mais aceitava suas ofertas. A resposta vinha como uma flecha, porque o Senhor era testemunha entre o homem e a mulher da sua mocidade, contra a qual ele agira com infidelidade. O culto se tornava vazio, porque o coração que adorava estava dividido. Não há adoração verdadeira onde há traição nos relacionamentos mais íntimos. Deus vê o casamento como uma expressão concreta da aliança e tratá-lo com desprezo é ferir essa imagem. Essa advertência é extremamente atual. Em um tempo em que o casamento é muitas vezes relativizado ou tratado como um contrato descartável, a mensagem de Malaquias soa como um chamado urgente à fidelidade. As alianças firmadas diante de Deus não são compromissos levianos. Elas refletem o tipo de relacionamento que Ele deseja manter conosco, firme, santo e inabalável. E quando cuidamos com zelo do que acontece dentro de casa, o céu também responde com favor sobre aquilo que levamos ao altar. Aliás, antes de continuarmos, me diga uma coisa nos comentários. O que você tem colocado hoje sobre o seu altar? É o melhor que tem ou apenas o que sobra? Quero muito ler o que esse tema despertou aí dentro. Entre as palavras mais fortes que saem dos lábios de Malaquias, está uma que ainda hoje ecoa com peso, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Esta afirmação, presente no capítulo 2, versículo 16, não é uma condenação fria ou legalista, mas um reflexo do coração de um Deus que valoriza a fidelidade até o fim. O divórcio, nos dias do profeta, estava se tornando comum, e os homens estavam abandonando suas esposas com facilidade, tratando-as com desprezo e frieza, ignorando os votos feitos diante de Deus. Era um sintoma claro de um coração endurecido, que havia perdido o senso de responsabilidade espiritual no casamento. A dor provocada por esses divórcios não era apenas emocional, mas profundamente espiritual. Deus declara que é testemunha dessas separações injustas, pois Ele mesmo havia unido esses casais. E mais do que isso, Malaquias revela que romper essa aliança é cobrir-se de violência. A imagem é intensa, como se cada divórcio injusto fosse uma ferida aberta, sangrando diante do trono celestial. Não se trata de um simples contrato rompido, mas de uma aliança traída, algo que Deus leva a sério, pois fere a estrutura da família, que é base do seu projeto para a humanidade. O que está em jogo não é apenas o relacionamento conjugal, mas o reflexo que esse compromisso projeta do caráter divino. Deus é um Deus de aliança, e quando um casamento é rompido com frivolidade, algo essencial da natureza de Deus é deturpado diante do mundo. Por isso, a ênfase de Malaquias não está em leis ou tradições, mas na intenção original do Criador: fidelidade, amor sacrificial e perseverança. O divórcio se torna um grito de independência egoísta que ignora o chamado para amar como Deus ama, com paciência, misericórdia e compromisso. Ainda mais grave é o fato de que os mesmos homens que repudiavam suas esposas depois iam ao templo oferecer sacrifícios, esperando a aceitação de Deus. Malaquias confronta essa hipocrisia, mostrando que não há separação entre o altar da casa e o altar do templo. Quando os votos matrimoniais são quebrados por egoísmo e dureza de coração, os céus se fecham ao clamor. O culto, por mais pomposo que pareça, se torna abominável quando há injustiça no lar. Deus rejeita a adoração daqueles que desprezam os compromissos que fizeram em seu nome. Essa palavra, embora dura, é também um chamado à restauração. Malaquias não escreve para condenar, mas para despertar.
Ele exorta os homens a guardarem seu espírito e não serem desleais. Isso nos lembra que a fidelidade começa em pequenas atitudes diárias e que Deus continua olhando para os lares como extensões de seu templo. Quando a aliança é honrada, o céu se inclina para ouvir. Chega um ponto em que a paciência divina se confronta com a ingratidão humana de forma direta. Malaquias denuncia que o povo estava cansando a Deus com suas palavras, dizendo: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Conforme registrado no capítulo 2, versículo 17. É como se, diante da aparente impunidade dos ímpios e das dificuldades dos justos, as pessoas tivessem começado a questionar a justiça de Deus. Não mais em forma de oração ou clamor, mas com sarcasmo e amargura. As palavras se tornaram armas contra o caráter divino. Essa atitude revela um coração endurecido pela decepção. O povo esperava recompensas rápidas por sua religiosidade, e quando elas não vinham, passavam a acusar Deus de injustiça. Em vez de examinar os próprios pecados, preferiam acusar o céu. Era uma inversão completa dos valores. O mal era visto como sucesso e o bem como perda de tempo. A frustração espiritual gerava cinismo, e o cinismo, por sua vez, impedia qualquer arrependimento genuíno. Não se tratava apenas de uma dúvida sincera, mas de uma zombaria disfarçada de crítica. Esse tipo de postura é mais perigoso do que a rebeldia aberta, porque ela se infiltra no culto, nas orações, nos discursos religiosos, minando a fé de forma sutil. Quando as pessoas começam a duvidar da justiça de Deus, deixam de esperar por seu agir. E sem esperança, a fé se esfria. Malaquias nos mostra que palavras têm poder, não apenas para influenciar outros, mas para provocar o próprio Deus. Dizer que ele se agrada dos maus é acusá-lo de cumplicidade com o pecado. É uma afronta ao seu caráter santo. A resposta de Deus a essa acusação virá mais adiante no texto, quando ele promete enviar o seu mensageiro e fazer justiça no tempo certo. Mas, neste ponto, o que salta aos olhos é o tipo de relacionamento que o povo estava mantendo com o Senhor. Não havia mais temor nem reverência. A familiaridade com as práticas religiosas havia produzido desprezo pela presença divina. Quando Deus diz que está cansado, é uma linguagem poética para expressar sua dor diante da incredulidade persistente. Essa advertência deve nos fazer refletir sobre as palavras que saem de nossos lábios nos momentos de crise. Será que temos falado com fé ou com ironia? Temos buscado respostas ou apenas criticado o silêncio de Deus? Malaquias nos lembra que até mesmo as palavras mais sussurradas no coração são ouvidas pelo céu, e que o modo como falamos dele revela o quanto realmente confiamos nele. No meio das acusações e repreensões, Malaquias faz uma pausa que ressoa como um raio de esperança. No capítulo 3, versículo 1, Deus declara: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Essa promessa rompe o ciclo de desilusão que marcava a espiritualidade do povo e aponta para um tempo de restauração. O mensageiro anunciado não é apenas um profeta qualquer. Ele viria com uma missão específica: preparar o caminho para a vinda do próprio Senhor. Trata-se de uma profecia messiânica, profundamente conectada com a figura de João Batista, aquele que clama no deserto preparando os corações para o Messias. Essa transição de denúncia para a promessa é crucial. Ela mostra que Deus não estava apenas interessado em expor os pecados de Israel, mas em conduzi-los ao arrependimento verdadeiro. O mensageiro do concerto não viria apenas anunciar julgamento, mas abrir os olhos para a graça. Era um convite à preparação interior, à limpeza do coração, à retomada da aliança com profundidade e verdade. O Senhor estava dizendo: eu não os abandonei. Antes de agir com justiça, envio alguém para despertar vocês.
Isso revela um aspecto fascinante do caráter divino. Mesmo diante da infidelidade, Deus continua propondo reconciliação. Esse mensageiro não viria para entreter ou agradar. Ele traria uma palavra dura, um chamado ao arrependimento genuíno. A missão dele era preparar o povo para algo maior, a chegada do próprio Senhor ao templo. Isso marca um ponto crucial na narrativa profética, pois deixa claro que o Messias não viria de forma passiva, mas com autoridade e justiça. E quem estivesse espiritualmente despreparado não resistiria à sua presença. O mensageiro era apenas o arauto. O rei viria logo em seguida. O surgimento dessa figura também aponta para o cuidado detalhado de Deus com o tempo e a história. Nada acontece fora de ordem. O mensageiro do concerto viria na hora certa com a palavra exata, no espírito de Elias, como afirmado posteriormente no capítulo 4, versículo 5. Esse padrão revela que, mesmo em tempos de frieza e corrupção, Deus continua orquestrando a redenção. Ele não é pego de surpresa pela decadência do povo. Ele já preparava a resposta antes mesmo que o juízo caísse. A promessa desse mensageiro é, até hoje, um lembrete de que Deus nunca envia a sua justiça sem antes oferecer oportunidade de arrependimento. Ele chama, prepara, alerta. E a pergunta que ecoa diante dessa revelação é: nossos corações estão sendo preparados para o que Deus quer fazer? Ou ainda estamos presos na indiferença dos dias antigos? Com a promessa da vinda do Senhor ao templo, Malaquias lança uma pergunta penetrante: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Uma declaração presente no capítulo 3, versículo 2. A imagem agora é de um Deus que não apenas visita, mas que se instala como fogo purificador e como sabão dos lavandeiros. Essa metáfora intensa mostra que a presença de Deus não será passiva ou decorativa, mas transformadora. Não virá para observar, mas para purificar. O templo deixará de ser um lugar de aparências para se tornar uma fornalha de santidade. A figura do fogo não é nova nas Escrituras, mas aqui ganha um tom especial. Não é o fogo do castigo imediato, mas da purificação contínua. Deus aparece como o ourives que purifica a prata. Um processo lento, cuidadoso, mas doloroso. O objetivo é restaurar, não destruir. A prata precisa passar pelo fogo várias vezes até que o ourives possa ver seu próprio reflexo nela. Essa imagem revela que Deus está disposto a trabalhar profundamente em seu povo, até que seu caráter seja refletido neles. É um processo que envolve calor, pressão e tempo, mas que produz beleza e valor duradouros. Esse fogo não é genérico, ele começa com os levitas, os líderes espirituais. A purificação começa na liderança, nos que servem no altar, nos que representam Deus diante do povo. Isso revela um padrão divino. Antes de julgar o mundo, Deus corrige sua casa. Antes de tocar as nações, ele trata os sacerdotes. E o que ele busca, segundo Malaquias, são ofertas em justiça. Adoração verdadeira, proveniente de corações limpos, não de rituais vazios. A restauração começa quando os que têm responsabilidades espirituais se rendem ao processo de purificação. A presença de Deus no templo também será um divisor de águas. Para alguns será renovação, para outros será confronto. A diferença está na disposição do coração. Aqueles que resistirem ao fogo endurecerão ainda mais, mas os que se entregarem ao calor da presença divina sairão transformados. Isso nos faz lembrar que o encontro com Deus sempre exige rendição. Ninguém permanece o mesmo depois de ser tocado por Ele. A santidade não é negociável quando o Senhor entra no templo. Esse retrato de Deus como fogo purificador nos obriga a fazer uma pausa. Quantas vezes oramos pedindo que Ele venha, sem compreender o que sua presença realmente exige?
O Senhor não vem para admirar nossos templos, mas para queimar o que é impuro, para restaurar o que foi profanado. E se abrirmos mão da resistência, podemos nos tornar novamente vasos de honra em suas mãos. No meio do discurso profético, um sentimento comum começa a emergir entre os justos: a sensação de que a justiça de Deus está atrasada. O povo se pergunta onde está o Deus do juízo. E Malaquias, no capítulo 3, versículo 5, responde com firmeza: Deus virá e virá com juízo contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que oprimem o trabalhador e os que não temem ao Senhor. A lista é extensa e inclui tanto pecados religiosos quanto sociais, mostrando que a justiça de Deus abrange todas as esferas da vida. Mas o tempo da ação divina nem sempre coincide com nossa expectativa. Essa aparente demora tem um motivo claro: misericórdia. Deus afirma no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não é indiferente ao mal, mas paciente com os que ainda podem se arrepender. Sua imutabilidade é o que preserva o povo do juízo imediato. Isso mostra que, enquanto os homens se precipitam para julgar, Deus segura o tempo para dar espaço ao arrependimento. Porém, essa paciência não é sinal de ausência, é graça em ação. A sensação de impunidade, tão presente naquela geração, contaminava até os justos. Muitos começavam a se perguntar se realmente valia a pena obedecer a Deus, já que os maus pareciam prosperar sem consequências. Malaquias combate essa distorção, lembrando que o Senhor é justo, mas também é longânimo, e quando ele se levantar para agir, nada escapará de sua justiça. Os pecados ocultos, os abusos de poder, as injustiças sociais, tudo será julgado com precisão. Essa tensão entre juízo e misericórdia nos lembra que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus não ignora as lágrimas dos fiéis, nem o clamor dos oprimidos, mas Ele age na hora certa, com sabedoria perfeita. Para os que o temem, essa espera se torna um exercício de confiança. Saber que Deus não falha, mesmo quando parece demorar, é um teste de fé que molda o caráter. E aqueles que permanecem fiéis durante esse tempo de aparente silêncio estão sendo lapidados para reinar com Ele. O clamor dos que temem ao Senhor nunca é ignorado. Ainda que a justiça pareça demorada, ela vem, e vem completa, santa, restauradora. Malaquias nos chama a não ceder ao cinismo, a não permitir que a espera nos roube a fé. Porque no tempo certo, o Deus que não muda se levantará, e cada lágrima dos fiéis será respondida com honra. Entre os clamores mais diretos de Deus ao povo, um deles soa quase como uma acusação em tribunal. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Uma declaração contundente encontrada no capítulo 3, versículo 8. O choque dessas palavras não está apenas na denúncia de infidelidade financeira, mas na revelação de um coração infiel. Os dízimos e ofertas eram mais do que uma obrigação ritualística, eram um símbolo visível da aliança e da confiança no cuidado divino. Ao reterem o que era consagrado ao Senhor, o povo estava expressando desconfiança, ingratidão e autonomia espiritual. A ideia de roubar a Deus carrega uma carga espiritual grave. Não se trata apenas de desonestidade material, mas de uma ruptura na adoração. Deus não precisava do sustento do povo, mas ele exigia fidelidade como prova de relacionamento. O dízimo representava o reconhecimento de que tudo vem dele. Ao deixarem de entregá-lo, os israelitas revelavam um coração que havia perdido o senso de dependência e reverência. O que estava em jogo não era apenas o templo ou os levitas, mas o próprio culto e o pacto com Deus. Deus não apenas denuncia a infidelidade, mas oferece uma promessa generosa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Continua no versículo 10.
Essa é uma das poucas vezes em toda a Escritura em que Deus convida o povo a testá-lo. Não como desafio insolente, mas como oportunidade de restauração da confiança. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, se houver obediência genuína. Isso mostra que o coração de Deus não é o de punir, mas de abençoar, desde que haja arrependimento e reconciliação. O problema não era financeiro, mas espiritual. Os campos estavam estéreis, os frutos minguados, a terra sem favor, não por acaso, mas por consequência direta da quebra da aliança. Ao reter o que era de Deus, o povo também fechava sobre si mesmo as fontes da graça. E essa realidade continua atual. Quando tratamos com desleixo aquilo que Deus considera sagrado, não apenas perdemos bênçãos, mas minamos nossa comunhão com Ele. O dízimo, nesse contexto, é mais do que uma quantia. É um termômetro da nossa devoção. Essa passagem nos convida a refletir. Temos sido fiéis com aquilo que Deus nos confiou? O que nossa entrega revela sobre nossa adoração? Malaquias expõe com clareza que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. E se o coração está longe do altar, nenhuma oferta terá valor diante do Eterno. A promessa de Deus de abrir as janelas do céu, no capítulo 3, versículo 10, sempre foi um dos trechos mais citados do livro de Malaquias. No entanto, para compreendê-la profundamente, é preciso ir além da interpretação materialista que muitas vezes se faz. A bênção prometida aqui não se limita a riquezas ou prosperidade visível. Ela representa uma restauração da aliança, uma reconexão entre céu e terra, uma evidência de que o favor de Deus repousa novamente sobre o povo. As janelas do céu se abrem quando o coração do povo se alinha ao coração de Deus. Malaquias apresenta essa promessa como consequência de um retorno sincero. O povo havia se afastado e Deus os chama: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. A bênção, portanto, não é um pagamento por serviços prestados, mas fruto de uma relação restabelecida. As janelas do céu simbolizam um derramar espiritual, uma intervenção divina que transforma não apenas o externo, mas o íntimo da vida humana. Não é apenas o solo que se torna fértil, mas a alma que volta a florescer. O céu aberto é sinal de reconciliação. É interessante notar que, nesse contexto, Deus promete também repreender o devorador, ou seja, ele interviria contra aquilo que consumia os frutos do trabalho do povo. A bênção, então, não é apenas acréscimo, é também proteção. Trata-se de uma bênção integral, espiritual, emocional e prática. Deus promete cuidar de quem confia nele, de quem honra sua aliança, de quem o coloca em primeiro lugar. É uma promessa de alívio e restauração que vai além da lógica humana ou da matemática dos bens. A fertilidade da terra, os frutos que não cairiam antes do tempo, as nações que reconheceriam a bênção sobre Israel, tudo isso apontava para um povo visivelmente marcado pela presença divina. Mas é importante lembrar que a maior bênção não era o que se podia colher, mas o Deus que novamente habitava no meio deles. A verdadeira abundância era a reconquista da comunhão perdida. Malaquias mostra que, quando Deus se torna o centro, todas as demais coisas encontram seu lugar natural. Essa promessa ainda ressoa em nossos dias. Ela nos desafia a reconsiderar o que realmente buscamos de Deus. Queremos suas dádivas ou sua presença? Queremos bênçãos passageiras ou a certeza de que o céu está aberto sobre nós? As janelas do céu continuam acessíveis, não por barganha, mas por arrependimento e fidelidade. E quando se abrem, revelam mais do que provisão. Revelam o coração do Pai. Em meio ao cenário de crise espiritual, surge uma inquietação comum entre os fiéis. Inútil é servir a Deus. Uma frase registrada no capítulo 3, versículo 14.
Essa declaração revela o cansaço de uma geração que, ao observar a aparente prosperidade dos ímpios e as dificuldades dos justos, começa a questionar o valor da fidelidade. As palavras carregam frustração e desânimo. Afinal, para que manter a integridade se os arrogantes parecem se dar melhor? Esse tipo de pensamento revela como a comparação pode envenenar a alma e comprometer a fé. Malaquias retrata essa murmuração como um veneno que corrói o zelo espiritual. Aqueles que antes serviam com alegria, agora se perguntam: que proveito há em guardar os preceitos do Senhor? A fé se torna um fardo, o culto uma obrigação, e o temor de Deus um esforço sem retorno. É a crise do mérito disfarçada de espiritualidade. Esperava-se que Deus retribuísse automaticamente cada ato de obediência com bênçãos visíveis. Quando isso não acontecia, surgia o sentimento de injustiça. A lógica do coração era clara: se eu obedeço, Deus me deve algo. Esse tipo de pensamento distorce completamente a essência do relacionamento com Deus. Servir ao Senhor não é um contrato de prestação de serviços. É um chamado à comunhão. A fidelidade não pode estar condicionada aos resultados imediatos, mas fundamentada na confiança no caráter imutável de Deus. Quando os olhos se voltam para a prosperidade alheia, perde-se a capacidade de enxergar o que realmente importa: a presença de Deus como recompensa maior. O profeta não ignora a dor dessa dúvida. Ele a registra, a nomeia, a expõe, mas também mostra que há um caminho para não sucumbir a ela. Manter o coração íntegro, mesmo quando a lógica do mundo diz o contrário. Porque o valor de servir a Deus não está apenas no agora, está na eternidade, na recompensa invisível, na paz que excede o entendimento. Os que permanecem fiéis, mesmo em meio à frustração, são os que verdadeiramente entenderam o chamado divino. Essa reflexão nos confronta diretamente. O que tem motivado nosso serviço a Deus? Esperamos reconhecimento imediato ou servimos por amor? Malaquias nos alerta que essa dúvida pode destruir mais rapidamente do que a perseguição. Mas também nos convida a lembrar que servir a Deus nunca será em vão, mesmo quando os resultados não são visíveis. Pois Ele vê, Ele registra e Ele recompensará no tempo certo. Em meio ao cenário de frieza espiritual e murmuração, surge uma nota distinta, quase como um sussurro num campo de batalhas. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor atentou e ouviu. Uma revelação encontrada no capítulo 3, versículo 16. Essa cena traz uma virada emocional e espiritual no livro de Malaquias. No meio do povo desanimado, ainda havia um remanescente fiel, homens e mulheres que continuavam temendo a Deus, mesmo sem receber qualquer aplauso, mesmo quando tudo parecia em silêncio. E a Escritura nos diz que Deus não apenas viu, mas registrou. Um memorial foi escrito diante dele. O livro da memória é uma figura poderosa. Ela revela que Deus observa atentamente aqueles que o honram em secreto. Nada passa despercebido. Cada gesto de fidelidade, cada palavra de encorajamento entre os justos, cada lágrima derramada em oração silenciosa, tudo é lembrado. Em contraste com os murmuradores que questionavam a justiça divina, esse grupo preferia guardar o temor do Senhor, ainda que em silêncio. Eles não precisavam de visibilidade para manterem-se firmes, e Deus os distingue com uma promessa singular: eles serão meus, no dia em que eu fizer as minhas joias. Essa imagem de joias, ou propriedade peculiar, nos remete à aliança feita com Israel em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Deus sempre teve o desejo de formar um povo especial, separado, valioso aos seus olhos. Malaquias recupera esse tema e afirma que mesmo nos tempos de maior decadência espiritual, Deus continua identificando os seus.
O livro da memória não é apenas uma metáfora poética, é uma garantia de que o justo jamais será esquecido, mesmo quando não recebe aplausos neste mundo. Esse registro divino também nos revela uma verdade reconfortante. Há um valor eterno na fidelidade cotidiana. Muitas vezes, os que andam em retidão se sentem invisíveis, esquecidos até por outros irmãos. Mas diante de Deus não há anonimato. Ele ouve as conversas dos que o honram. Ele anota os compromissos silenciosos, os votos mantidos em meio à dor. Nada é em vão quando feito por amor ao Senhor. Essa revelação nos desafia a refletir sobre qual grupo temos escolhido pertencer. Os que murmuram e desistem ou os que perseveram em temor. A promessa permanece firme. Os que temem ao Senhor serão lembrados, guardados como joias preciosas no dia da sua manifestação. E nesse dia, toda fidelidade esquecida pelos homens será exaltada pelo próprio Deus. Com a introdução do capítulo 4, o tom profético se intensifica como o som de uma trombeta. Malaquias declara: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Uma sentença impactante que inaugura a visão do dia do Senhor, descrita no versículo 1. Este não será um dia comum, mas um momento decisivo na história espiritual da humanidade. Para os ímpios, será destruição e vergonha. Para os que temem ao Senhor, será justiça, cura e restauração. É a culminação de todas as promessas e advertências anteriores. O contraste é evidente e intencional. Os soberbos, que antes zombavam de Deus, serão como palha no fogo. Não sobrará raiz nem ramo. Essa imagem aponta para uma justiça absoluta, que não deixa espaços para fingimento ou escapatória. Deus lidará com o pecado de maneira definitiva. Esse juízo não será apenas correção, será purificação por completo. O forno não será simbólico, mas real no sentido espiritual, revelador, separador, inegociável. Mas na mesma visão aparece uma promessa para os que o temem. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa expressão, presente no versículo 2, traz consolo e esperança. A justiça que queima os ímpios é a mesma que cura os justos. O sol é o Messias, aquele que trará luz após a escuridão do silêncio profético. Para os fiéis, esse dia não será de destruição, mas de renascimento. Eles saltarão como bezerros soltos da estrebaria, símbolo de liberdade, alegria e renovação. O dia do Senhor também revela que Deus não apenas observa, Ele age. Todo o sofrimento, toda a espera, todo o aparente silêncio será quebrado por uma intervenção poderosa e final. Não haverá dúvidas sobre quem pertence ao Senhor. Aqueles que foram zombados por sua fidelidade verão com os próprios olhos a manifestação da justiça divina. E os que se recusaram a se curvar diante de Deus experimentarão o peso daquilo que desprezaram. Essa dualidade do dia do Senhor nos leva a uma pergunta profunda. Estamos preparados para o surgimento desse sol? A mensagem de Malaquias não é apenas uma advertência, é um chamado à esperança viva, porque mesmo o fogo que consome os ímpios pode, para os justos, ser o calor que cura. Tudo depende de qual lado do forno escolhemos estar. O dia virá, e com ele a verdade será revelada. Dando sequência à visão escatológica, Malaquias afirma que os justos pisarão os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Uma imagem registrada no capítulo 4, versículo 3. Essa cena impactante carrega não apenas um senso de justiça sendo feita, mas também a total reversão das posições de poder e influência. Aqueles que antes se exaltavam sobre os justos serão reduzidos à insignificância. Os que humilhavam os fiéis agora serão como poeira esmagada sob seus pés. O que está em jogo aqui não é vingança carnal, mas a manifestação visível da justiça divina. Esse cenário de inversão é recorrente nas Escrituras. Jesus ensinou:
que os últimos serão os primeiros e os humildes serão exaltados. Malaquias antecipa esse princípio escatológico com imagens fortes. O que hoje parece domínio dos ímpios, amanhã será lembrança apagada. A poeira que os justos hoje sopram do caminho se tornará a herança que eles pisam no porvir. A retribuição não será por mãos humanas, mas pelo decreto divino, no dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Esse tipo de mensagem nunca deve ser lido com espírito de revanche, mas com senso de justiça. Deus não se alegra na destruição dos ímpios, mas também não permitirá que o mal permaneça impune para sempre. A imagem das cinzas é o fim de uma era de arrogância e desprezo. Os que ignoraram o chamado à santidade serão apagados como vestígios do que já não serve. E os que perseveraram, mesmo humilhados, receberão autoridade e honra. O julgamento é também uma consagração. Deus exalta os que lhe são fiéis. Interessante notar que a postura dos justos aqui é ativa. Eles pisarão, andarão, se moverão sobre aquilo que antes os oprimia. Não serão mais passivos diante da injustiça, mas participantes da vitória. Não mais invisíveis, mas destacados pelo próprio Deus como vencedores. A imagem é de liberdade restaurada e honra manifesta. A fé que antes parecia não render frutos, agora é coroa na cabeça dos perseverantes. Malaquias mostra mais uma vez que servir a Deus vale a pena, mesmo quando o presente não demonstra isso. O futuro pertence aos que caminham com Ele, e o chão que hoje parece cheio de espinhos será naquele dia solo de cinzas sob os pés dos fiéis. Não como um troféu de guerra, mas como sinal visível de que o bem, no final, sempre triunfa. A profecia de Malaquias atinge seu clímax com um anúncio que ressoa com poder e mistério. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como encontramos no capítulo 4, versículo 5. Essa promessa final não está fora de lugar. Ela sela o livro com um chamado à preparação. A missão de Elias, que havia confrontado reis e desafiado o povo a escolher entre Baal e o Senhor, é retomada como símbolo de uma voz profética que precederá a manifestação plena da justiça divina. Não se trata de uma simples volta literal de Elias, mas da vinda de alguém com seu espírito e poder. No Novo Testamento, essa figura é claramente associada a João Batista, conforme Jesus afirma em Mateus, capítulo 11, versículo 14. E, se o quereis receber, este é Elias, que havia de vir. João Batista, com vestes rústicas e mensagem cortante, preparou os corações para o Messias com um clamor ao arrependimento. Ele não realizou milagres, mas seu poder estava em sua voz profética, no chamado à conversão genuína. Malaquias antecipa esse mover com precisão. Antes do juízo, Deus envia aviso. Antes do confronto, vem a misericórdia. Esse Elias simbólico representa mais do que um personagem. Ele encarna um tempo de alerta, de retorno às origens, de restauração espiritual. Sua missão é direta: preparar o coração do povo. Isso nos ensina que nenhuma manifestação divina acontece sem que antes Deus prepare o terreno. A chegada do Senhor exige um povo sensível, quebrantado, consciente de sua condição. Elias, portanto, é um arquétipo do mover profético que rompe a indiferença e desperta os adormecidos. A urgência dessa missão fica evidente quando Malaquias associa o ministério de Elias ao grande e terrível dia do Senhor. Isso indica que há um tempo de arrependimento limitado. O propósito do envio de Elias é prevenir a destruição, é dar ao povo uma última chance de voltar ao Senhor. Trata-se de um movimento redentivo, não apenas corretivo. Deus quer evitar o juízo completo, e por isso levanta vozes que chamam à reconciliação. Essa profecia continua viva. Em cada geração, Deus levanta homens e mulheres com o espírito de Elias,
não para entreter, mas para despertar. São os que clamam, confrontam e chamam ao arrependimento antes que o dia da revelação venha. Malaquias não termina seu livro com promessas doces, mas com uma missão clara: preparem o caminho, pois o Senhor está vindo. Um dos aspectos mais profundos da profecia de Malaquias aparece de maneira sutil, porém transformadora: a reconciliação entre pais e filhos. No capítulo 4, versículo 6, está escrito que o ministério do Elias, que viria, teria como objetivo converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse detalhe revela que a restauração espiritual não ocorre apenas nos altares do templo, mas também nos relacionamentos dentro de casa. Quando o céu se move, as famílias são tocadas. Quando a voz profética ecoa, vínculos quebrados são restaurados. Essa ligação entre gerações é uma chave espiritual. O povo de Israel havia perdido a conexão entre passado e futuro. Os filhos não herdavam mais a fé dos pais, e os pais haviam se distanciado da responsabilidade de discipular a próxima geração. Malaquias denuncia não apenas uma crise espiritual institucional, mas uma falência dentro das casas. O distanciamento entre gerações cria uma brecha onde a incredulidade e o pecado se multiplicam. A missão profética, portanto, também é familiar. Ao declarar que a não reconciliação traria maldição sobre a terra, Malaquias aponta para algo muito mais sério do que uma crise emocional. A falta de comunhão entre pais e filhos afeta a saúde espiritual da nação. A maldição não é apenas castigo, é a consequência inevitável de uma estrutura familiar quebrada. Quando a autoridade paterna é desprezada e o legado espiritual não é passado adiante, uma geração cresce sem raízes. E sem raízes não há fruto. A solução para essa crise não está em discursos sociológicos, mas em transformação de corações. A conversão que Malaquias descreve não é apenas moral, é afetiva e espiritual. Os pais se voltam aos filhos com amor, responsabilidade e bênção. Os filhos se voltam aos pais com honra, escuta e obediência. É uma restauração que cura não só feridas pessoais, mas reconecta o céu com a terra. Onde há unidade familiar, há espaço para a presença de Deus. Esse versículo final nos deixa uma poderosa lição. O último sinal antes do juízo é a restauração dos lares. Quando pais e filhos se reconciliam, a sociedade encontra cura. E mais do que isso, Deus encontra espaço para habitar. O fim do livro de Malaquias não é apenas um alerta sobre o futuro. É uma convocação para transformar o presente, começando dentro de casa. Após a última sentença de Malaquias, as Escrituras se calam. O céu, que havia falado por meio de profetas durante séculos, silencia por aproximadamente 400 anos. Esse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento não é apenas cronológico, é existencial. É como se Deus, tendo dito tudo, aguardasse a resposta do coração humano. E essa ausência de novas revelações pesa como chumbo sobre a história de Israel. O templo continua funcionando, os rituais são mantidos, mas a voz profética cessa. É o silêncio que antecede o clamor. Esse silêncio não é desinteresse divino, mas um tempo de gestação. Deus não estava ausente, estava preparando o cenário. Nos bastidores da história, ele movia impérios, alinhava culturas, estabelecia caminhos para que, no tempo certo, viesse a plenitude da revelação, Jesus Cristo. Conforme registrado em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O silêncio foi o prelúdio da palavra viva, mas para o povo parecia abandono. Esse período, conhecido como o período interbíblico, foi marcado por expectativa, frustração e reinvenção religiosa. Os fariseus, saduceus, escribas,
Todos surgem nesse tempo, tentando preencher o vazio da voz profética com estruturas e tradições. Mas nenhuma dessas tentativas substituiu a presença do Espírito de Deus falando diretamente ao povo. Malaquias havia deixado claro: a chave para evitar a destruição era a conversão. Mas, em grande parte, a nação preferiu a religiosidade à renovação. E quando João Batista finalmente aparece no deserto, rompendo o silêncio com um grito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é como se Malaquias ressuscitasse. A voz profética volta à terra. Elias havia vindo, não em carne, mas em espírito. O tempo de silêncio termina com o som da trombeta do arrependimento. E então, aquele que fora prometido, o sol da justiça, surge no horizonte, trazendo cura nas asas. O silêncio deu lugar à encarnação da palavra. Esse encerramento do Antigo Testamento é uma pausa estratégica de Deus. Ele não terminou com ponto final, mas com reticências. O silêncio não é negação, é preparação. E nesse tempo de espera, os que guardaram a profecia de Malaquias mantiveram viva a esperança. Eles sabiam: Deus não mente. Ele havia prometido e cumpriria. A pergunta que nos cabe hoje é: mesmo quando o céu se cala, continuamos ouvindo o que ele já disse? Quantas vezes a gente já viu o mundo calar a voz de Deus e o coração ficar em silêncio também? Mas a verdade continua viva e precisa ser espalhada. Compartilhe este vídeo com quem ainda tem ouvido para escutar. Comente o que ficou ecoando aí dentro. E, se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque ainda há tempo, e o tempo é agora.